Ana só tinha Bump 20 na carteira e um aluguel atrasado. Seu uniforme puído cheirava a fritura e desespero. Todos os dias ela suportava a humilhação do gerente, Sr. Bastos, para guardar o prato feito do dia para o Sr. Arthur, um idoso que só pedia um café. Mas ela não esperava que, naquela terça-feira, advogados e seguranças mudariam sua vida. Eram exatamente 11h03 da manhã de uma terça-feira cinzenta. O cheiro de óleo de fritura velho e café requentado dominava o ar da lanchonete Sabor da Vila, um estabelecimento que já vira dias melhores, talvez 2 décadas atrás. O chão de linóleo xadrez estava manchado e pegajoso, e a luminária fluorescente sobre o balcão piscava em um ritmo doentio, como um coração prestes a parar. Ana, de 23 anos, sentiu uma pontada de dor no pé esquerdo. A sola do seu tênis branco, agora permanentemente cinza, tinha finalmente cedido, abrindo um pequeno buraco que deixava a umidade fria do chão infiltrar-se em sua meia fina. Ela se encolheu, não apenas pelo frio, mas pela voz estridente que ecoou pela lanchonete quase vazia. Mais rápido com essa chapa, Ana. Tá dormindo? Acha que os clientes têm o dia todo? Sr. Bastos, o gerente e proprietário, gritou de trás do caixa. Ele era um homem corpulento, de bochechas vermelhas e um bigode ralo, perpetuamente sujo de gordura ou molho. Seus olhos pequenos avaliaram Ana com desprezo. Ele odiava o atraso dela de 5 minutos naquela manhã. Um atraso causado pelo ônibus que quebrou, e fazia questão de puni-la pelo resto do dia. Desculpe, Sr. Bastos. Já estou terminando o pedido da mesa 4, ela murmurou, a voz baixa para não carregar a humilhação até as poucas mesas ocupadas. Murmurando agora? Ótimo! Além de lenta, é rebelde. Saiba que tem uma fila de gente querendo seu emprego, garota. Gente que precisa menos de caridade. Ele cuspiu a última palavra. Ana engoliu em seco, sentindo o nó familiar se formar em sua garganta. Ela odiava aquele lugar. Odiava o cheiro que se impregnava em seu cabelo e em suas roupas. Odiava a forma como Bastos a fazia se sentir pequena, suja, descartável. Mas ela precisava daquele emprego. Precisava mais do que Bastos jamais poderia imaginar. O aluguel de seu quarto minúsculo nos fundos de uma borracharia estava atrasado há 2 semanas. O aviso de corte de luz estava pendurado na porta, zombando dela. Na sua carteira, 2 moedas de 50 centavos e uma de 20, 1,20. Era tudo o que ela tinha até o pagamento, que Bastos certamente atrasaria. Ela limpou o suor da testa com as costas da mão, deixando um rastro de farinha. Seu olhar, buscando qualquer ponto de fuga, encontrou a mesa 7, no canto mais escuro da lanchonete. Lá estava ele, Sr. Arthur. Como um relógio, ele chegava todos os dias às 10 da manhã. Sempre com as mesmas roupas, um casaco de lã marrom, gasto nos cotovelos, mas impecavelmente limpo, calças de vincos perfeitos e sapatos que, embora velhos, estavam sempre engraxados. Ele sentava-se ali com uma postura ereta que contrastava com o ambiente decadente e pedia a única coisa que Ana ouvia consumir em meses. Ela pegou o pedido da mesa 4, um x-tudo gorduroso que fez seu estômago revirar, e o entregou. Então, respirou fundo e caminhou até a mesa 7, forçando o melhor sorriso que seu cansaço permitia. Bom dia, Sr. Arthur. O de sempre? O idoso levantou os olhos do jornal velho que lia. Seus olhos eram a coisa mais surpreendente sobre ele. De um azul pálido, quase transparente, mas com uma agudeza que parecia ver através dela. Ele não sorriu, raramente sorria, mas seu rosto se suavizou. Bom dia, minha filha. O de sempre, por favor. A palavra filha sempre a atingia. Ela não tinha família, ninguém para chamá-la de filha. Ela correu para a máquina de café. Sr. Arthur era seu ritual secreto de bondade. Ele pedia um pingado, o café mais barato do cardápio, R$ 2,50.
Ele sempre pagava com moedas exatas, tiradas de um porta-moedas de couro antigo. E ele ficava ali, lendo o mesmo jornal por horas, até o movimento do almoço começar. Ana sabia, com a certeza que vem da observação diária, que aquele café era provavelmente sua única refeição da manhã. Talvez do dia. Sr. Bastos o detestava. Esse velho inútil, ele costumava resmungar. Ocupa uma mesa por 3 horas e gasta R$ 2,50. Está me dando prejuízo. Um dia eu o coloco para fora. Ana sempre defendia o idoso. Mas ele paga, Sr. Bastos. E a lanchonete está vazia. Cale a boca, Ana! Não se meta. Hoje, enquanto ela colocava o café na xícara lascada, uma ideia perigosa lhe ocorreu. Ela olhou para a chapa. O prato feito do dia estava sendo montado. Arroz, feijão, um bife fino e batatas fritas. Sr. Bastos estava no telefone nos fundos, provavelmente gritando com um fornecedor. Era agora ou nunca. Agindo rapidamente, ela montou um prato. Ela o fez com cuidado, escolhendo o melhor bife, as batatas mais crocantes e adicionando uma porção extra de feijão. Seu coração batia tão rápido que ela mal podia respirar. Ela pegou o prato e o café e caminhou até a mesa 7. Ela colocou o café na frente dele. Ele assentiu, já pegando as moedas. "Espere", ela sussurrou. Ela colocou o prato de comida na frente dele. Sr. Arthur parou, as moedas em sua mão. Ele olhou para o prato e depois para ela. Seus olhos azuis se arregalaram ligeiramente, uma mistura de confusão e algo que partiu o coração de Ana. Vergonha. Eu não pedi isso, minha filha", ele disse, a voz baixa. "Eu sei", Ana sussurrou, inclinando-se como se fosse limpar a mesa. É cortesia. O Sr. Bastos, ele disse que a comida estava sobrando e mandou dar para o senhor. Foi a pior mentira que ela já contou. Sr. Bastos jogaria comida fora antes de dá-la. Sr. Arthur a encarou por um longo momento. Ele sabia que ela estava mentindo. Ela sabia que ele sabia. Mas havia uma regra tácita entre os famintos e os quebrados. Às vezes, a dignidade precisa de uma pequena ficção para sobreviver. Lentamente, ele acenou com a cabeça. "Por favor, agradeça ao Sr. Bastos por mim." "Eu agradecerei", disse ela com a garganta apertada. Ele pegou o garfo e a faca. Suas mãos tremiam levemente, mas ele cortou um pedaço do bife com precisão. Ele o mastigou devagar, fechando os olhos por um breve segundo. Ana sentiu uma onda de algo tão poderoso, uma mistura de tristeza e alegria, que quase a fez cambalear. Ela tinha feito a coisa certa. "Ana!" O grito de Bastos a fez pular. Ele estava parado perto do caixa, o rosto vermelho de fúria. Ele tinha visto. "O que você pensa que está fazendo?" Ele rosnou, marchando em direção a ela. Os poucos clientes se viraram para olhar. "Você está dando minha comida de graça, sua ladra?" "Sr. Bastos, não. Foi um erro no pedido." "Erro? Eu vi você dando comida para esse mendigo." A palavra mendigo pairou no ar, feia e pesada. Sr. Arthur parou de comer. Ele colocou os talheres no prato com um clique suave. Ele não olhou para Bastos. Ele apenas olhou para o prato. "Ele não é um mendigo!" Ana gritou, sua própria fome e desespero atraindo. "Ele é um cliente! E o senhor ia jogar essa comida fora de qualquer jeito." "Ah, eu ia? E quem é você para decidir o que eu faço com minha propriedade? Você, sua... Ele olhou para o uniforme puído dela. "Você está demitida, Ana. Demitida. Por justa causa. Roubo." "Não, por favor, Sr. Bastos." O pânico a atingiu como água gelada. Demitida? Por justa causa? Ela não receberia nada. O aluguel, a luz, daria o princípio 20. "Por favor, eu pago pelo prato. Desconte do meu salário." "Que salário? Você está demitida. Agora saia da minha lanchonete e leve esse velho inútil com você." "O senhor não pode fazer isso." "Eu posso e fiz. Saia." Foi nesse exato momento, no auge da gritaria de Bastos e do choro silencioso de Ana, que a porta da lanchonete se abriu novamente. O sino não soou.
Foi como se a própria porta tivesse prendido a respiração. 2 homens de terno entraram. Não eram ternos comuns. Eram ternos que custavam mais do que Ana ganharia em 5 anos. Pretos, perfeitamente cortados, de um tecido que parecia absorver a luz do ambiente. Os sapatos deles faziam um som caro e decidido no chão pegajoso. Um deles era mais velho, cabelos grisalhos e um rosto que parecia esculpido em granito. Outro era mais jovem, carregando uma pasta de couro que parecia pesada. Atrás deles entraram 2 homens ainda maiores. Usavam ternos pretos mais baratos, mas o volume sob seus paletós era inconfundível. Eram seguranças. Um deles tinha um fone de ouvido discreto. Todo o som da lanchonete cessou. A chapa parou de chiar. A luminária fluorescente pareceu parar de piscar. Sr. Bastos, pego no meio de um gesto de expulsão, congelou. Sua raiva foi instantaneamente substituída por uma confusão servil. Pessoas assim não entravam no sabor da vila. Pois não, doutores? Bastos engoliu em seco, limpando as mãos no avental sujo, um gesto que ele parecia repetir em qualquer situação de estresse. Mesa para 4? O homem mais velho, o de cabelos grisalhos, nem olhou para ele. Seus olhos, de um cinza tão frio quanto o dia lá fora, varreram o local. Eles passaram pelos clientes assustados, pela decoração barata, pelo balcão sujo e pararam. Pararam na mesa 7. Ana, enxugando as lágrimas com raiva, observou a cena. Ela pensou que eles estavam ali para Bastos. Talvez fossem agiotas. O gerente vivia reclamando de dívidas. O advogado de cabelos grisalhos, que Ana mais tarde descobriria ser o doutor. Valadares, o tubarão mais temido do mundo jurídico de São Paulo, respirou fundo, como se estivesse provando o ar e não gostasse do sabor. Ele deu um passo à frente. Bastos tentou bloquear seu caminho, sorrindo nervosamente. Doutor, um café? Por conta da casa? Dr. Valadares levantou uma mão e Bastos se calou, como se tivesse levado um tapa. Os 4 homens caminharam em formação, não em direção ao caixa, não em direção a Bastos, mas em direção ao canto escuro da lanchonete. Eles pararam na frente da mesa 7. Sr. Arthur ainda estava sentado. Ele não parecia surpreso. Ele não parecia assustado. Ele simplesmente olhava para os homens, com aqueles olhos azuis pálidos e penetrantes. O prato de comida pela metade estava na frente dele. Ana prendeu a respiração. O que estava acontecendo? Dr. Valadares olhou para o prato de comida, depois olhou para o Sr. Arthur. E então ele fez algo que chocou Ana mais do que a chegada deles. Ele se inclinou. Não uma inclinação de cabeça, uma reverência curta, respeitosa, mas inconfundível. Senhor, disse Valadares. Sua voz era profunda e ressoava com uma autoridade que fez o ar vibrar. Nós o encontramos. Sr. Arthur olhou para Valadares. E depois olhou para Ana, que estava parada a poucos metros de distância, a bandeja ainda em suas mãos trêmulas, os olhos arregalados de descrença. Demoraram, disse Sr. Arthur, a voz calma. O advogado mais jovem, o da pasta, deu um passo à frente, abrindo-a sobre a mesa ao lado. Doutor Valadares, o gerente, ele estava gritando. A cabeça de Valadares girou lentamente em direção a Bastos, que havia empalidecido. O gerente agora suava frio, percebendo que havia cometido um erro catastrófico. Gritando? Perguntou Valadares, a voz perigosamente suave. Ele a demitiu, gaguejou o advogado júnior, apontando para Ana. E ele o chamou de mendigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Tão pesado que Ana sentiu que poderia sufocá-la. Dr. Valadares olhou para Bastos. E pela primeira vez, o advogado não parecia frio. Ele parecia furioso. Uma fúria controlada, gelada, que era 1000 vezes mais assustadora do que os gritos de Bastos. Você... o quê? Valadares perguntou, dando um passo em direção a Bastos. O gerente tropeçou para trás, batendo em uma cadeira. Foi um mal-entendido.
Eu não sabia. Quem é ele? Bastos gaguejou, o terror estampado em seu rosto. Doutor... Valadares olhou para Bastos, depois para Ana, e então de volta para o homem na mesa 7, que observava tudo com uma calma perturbadora. Você, disse Valadares a Bastos, acabou de cometer o maior erro da sua vida profissional. Você não gritou apenas com um cliente. Você não humilhou apenas uma funcionária. Ele fez uma pausa, saboreando o momento. Você acabou de chamar Arthur Diniz, o presidente e fundador do grupo Diniz Monteiro, o homem que é dono deste quarteirão inteiro, de mendigo. O queixo de Bastos caiu. Ana sentiu o sangue fugir de seu rosto. O grupo Diniz Monteiro? A maior holding da América Latina? E você? Valadares continuou, virando-se para Ana, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você deu a ele o seu almoço, senhor? Arthur, pela primeira vez naquele dia, interrompeu o silêncio. Não, disse ele, a voz clara e firme, cortando a tensão. Ela não me deu o almoço dela. Ele olhou diretamente para Ana, e seus olhos azuis não eram mais apenas gentis, eram poderosos. Ela mentiu por mim, ela me ofereceu dignidade. E isso, doutor... Valadares, ele disse, pegando o garfo novamente e apontando para o bife. Vale mais do que todo o meu grupo. O silêncio que se instalou na lanchonete Sabor da Vila não era mais apenas pesado, era denso, caro e afiado. O mundo de Bastos, construído sobre gordura, intimidação e pequenos ganhos, desmoronou em menos de 30 segundos. O queixo do gerente não caiu, ele despencou. Seus olhos pequenos, normalmente cheios de desprezo, agora estavam arregalados de puro terror. Ele olhou do rosto calmo de Arthur Diniz para os sapatos italianos de Valadares, e então para o prato de comida sobre a mesa, o corpo do delito, que agora parecia uma sentença de morte. Senhor Diniz, Bastos gaguejou, e o som foi patético. Ele tentou dar um passo à frente, as mãos sujas de gordura estendidas em um gesto de súplica. Eu não fazia ideia. Foi ela. Foi essa garota, Ana. Ela me enganou. Ela disse que era cortesia. Eu não sabia que era para o senhor. A desculpa foi tão rápida quanto covarde. Ele jogou Ana debaixo do ônibus sem pensar duas vezes. Mas ele não sabia que, ao fazer isso, estava apenas cavando sua cova mais fundo. Dr. Valadares, o advogado, ergueu uma sobrancelha. Ele se virou para Bastos com a lentidão de um predador que sabe que a presa não tem para onde correr. Ah, então o problema não foi chamá-lo de mendigo, Sr. Bastos. O problema não foi humilhar sua funcionária na frente de todos. O problema não foi demiti-la por um ato de compaixão. A voz de Valadares era seda pura e cortava como aço. O problema, pelo que entendi, é que o senhor foi pego insultando a pessoa errada? É isso. Bastos abriu e fechou a boca. Nenhum som saiu. Ele era um peixe fisgado, agonizando no ar. Ana, por sua vez, estava paralisada. Ela não sentia triunfo, não sentia justiça. Ela sentia como se o chão de linóleo pegajoso tivesse se aberto sob seus pés. Arthur Diniz, o dono do quarteirão, o fundador do grupo Diniz Monteiro, ela tinha dado um prato de 15 reais, mentindo para um homem que provavelmente valia 15 bilhões de reais. O pânico que ela sentiu ao ser demitida foi substituído por um tipo de terror cósmico. Ela não tinha apenas perdido o emprego. Ela tinha, de alguma forma, insultado um rei disfarçado. Ela deu um passo para trás, planejando fugir. Ela só queria pegar sua bolsa com os In-20 e desaparecer. Ana. A voz do senhor Arthur a parou. Não era a voz fraca do idoso que pedia café. Era a voz de Arthur Diniz. Calma, ressonante e inquestionável. Ela se virou, tremendo. Por favor, ele disse, apontando para a cadeira à sua frente. Sente-se. Mas, senhor, eu... Sente-se, minha filha. A palavra filha voltou, mas agora carregada com o peso de impérios financeiros.
Hesitante, ela se sentou na borda da cadeira de vinil rasgada. Ela olhou para o prato de comida, agora frio. Arthur Diniz pegou o garfo e a faca. Sob o olhar horrorizado de Valadares e dos seguranças, ele calmamente cortou outro pedaço do bife fino e o mastigou. Um pouco duro, ele comentou, não para alguém em particular, mas o feijão está excelente. Ele olhou para Bastos, que parecia prestes a desmaiar. Senhor Bastos, não é? Sim, senhor Diniz. Esta lanchonete, Arthur continuou gesticulando com o garfo, é um estabelecimento deplorável. A higiene é duvidosa, a iluminação é um ataque epilético e o seu atendimento ao cliente é, bem, criminoso. Eu vou melhorar, senhor. Eu juro, vou demitir todos, contratar de novo, o que o senhor quiser. Eu não quero nada de você, disse Arthur, sua voz ficando fria. Exceto silêncio, Valadares. Sim, senhor. O advogado deu um passo à frente. Eu quero este problema resolvido, disse Arthur, acenando para Bastos. Este homem não pisa mais neste estabelecimento. Ele não é mais dono, gerente ou o que quer que ele pense que é. Compre o contrato dele. Pague o que for preciso para que ele desapareça da minha frente nos próximos 5 minutos. Se ele resistir, lembre-o que uma ligação minha para a vigilância sanitária fecharia este lugar antes que ele pudesse dizer rato. Valadares assentiu. Entendido. O advogado júnior abriu a pasta e tirou um talão de cheques. Senhor Bastos, disse Valadares, vamos conversar ali no balcão sobre o valor da sua aposentadoria. Bastos, vendo o vislumbre de uma saída financeira, correu como um rato atrás do queijo. Os dois advogados e Bastos foram para o caixa, suas vozes caindo para um murmúrio de negociação. Os seguranças, discretamente, se posicionaram na porta, dispensando os outros clientes confusos com a lanchonete está fechada para um evento privado. Em menos de 3 minutos, a lanchonete estava vazia, exceto por Ana e Arthur Diniz. O silêncio agora era diferente, íntimo, e para Ana, mais assustador do que nunca. Então, disse Arthur, terminando seu bife, você foi demitida. Sim, senhor, ela sussurrou, as mãos entrelaçadas no colo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. E você mentiu para mim. Ana encolheu-se. Sim, senhor. Eu sinto muito. Eu não devia ter... Mentiu, ele repetiu, mas não havia raiva em sua voz. Havia curiosidade. Você... Uma jovem que claramente não tem quase nada, arriscou o seu emprego, que era tudo o que você tinha, por um velho que você achava que não tinha nada. Ele a encarou com aqueles olhos azuis penetrantes. Por quê? Por quê? Ana piscou. As lágrimas que ela segurou durante a humilhação de Bastos, agora ameaçando transbordar. Eu não sei. Tente. Eu via o senhor todo dia. O senhor parecia... decente, tão digno. E o senhor Bastos, ele o chamava de... Ela parou. De inútil, de mendigo. Eu ouvi, disse Arthur. Não sou surdo, apenas aparentemente invisível. Não, ela disse com uma súbita força. O senhor não era invisível. O senhor era a única parte decente do meu dia. O senhor lia seu jornal. O senhor engraxava os sapatos. O senhor me lembrava que ainda existe ordem no mundo. E o senhor parecia estar com fome. Ela admitiu, a voz quebrando. Eu sei como é. Eu sei o que é olhar para um prato de comida como se fosse o paraíso. Eu não podia simplesmente deixar. Eu só queria que o senhor comesse uma refeição quente. Só isso. Ela finalmente desabou, cobrindo o rosto com as mãos, os soluços silenciosos sacudindo seus ombros. Ela não estava chorando pela demissão. Ela estava chorando pela exaustão, pela fome, pelo IN-20 em sua carteira, pelo buraco em seu sapato. Arthur Diniz observou-a em silêncio por um longo momento. Aquele homem que podia mover mercados com uma única ligação parecia pela primeira vez
incerto. Nesse momento, Dr. Valadares retornou à mesa, a expressão impassível. Bastos já não estava à vista, presumivelmente escoltado para fora pelos seguranças. Resolvido, senhor, disse Valadares em voz baixa. O senhor Bastos não é mais nosso inquilino. Ele aceitou nossa oferta generosa e assinou a rescisão. Ótimo, disse Arthur, sem tirar os olhos de Ana. Há mais alguma coisa? Perguntou Valadares, olhando desconfortavelmente para a garçonete chorando. Sim, disse Arthur. O que você sabe sobre ela? Valadares piscou. Foi a primeira vez que Ana o viu pego de surpresa. O senhor quer dizer... Agora? Eu não estaria perguntando se fosse para a semana que vem, Valadares. O advogado, em um movimento que Ana percebeu ser um tique nervoso, ajeitou o nó da gravata. Era óbvio que o plano do dia, fosse qual fosse, havia descarrilhado completamente. Nós não investigamos a fundo os funcionários, senhor, gaguejou Valadares. Nossa prioridade era localizar o senhor. Só levantamos o básico sobre o local. Pois investigue, disse Arthur. Use o seu celular. Use a sua magia negra jurídica. Eu quero saber quem é Ana. Valadares engoliu em seco. Virar os recursos de um escritório de advocacia multibilionário para investigar uma garçonete em tempo real era absurdo, mas ele não era pago para questionar. Ele pegou seu smartphone, um aparelho que parecia saído de um filme de ficção científica. Ele se afastou alguns metros e começou a falar, a voz baixa e urgente, cheia de termos que Ana não entendia. Preciso de um levantamento completo. Mendes, Ana Clara, CPF, sim, agora. Arthur Diniz voltou sua atenção para Ana, que havia parado de chorar, e agora olhava para a cena com uma confusão embotada. Eles são eficientes, disse Arthur, quase como um pedido de desculpas. Mas barulhentos. Ele tomou de um gole do café pingado que Ana havia lhe servido. Ele fez uma careta. E este café é horrível. Ana não pôde evitar. Um pequeno som, um misto de soluço e risada escapou dela. Eu sempre achei. Um quase sorriso tocou os lábios de Arthur. Eu também. Eles ficaram em silêncio. Ana podia ouvir o zumbido da geladeira de bebidas e os murmúrios furiosos de Valadares ao telefone. Senhor Diniz, ela começou, limpando o rosto. Eu não quero nada. Eu posso ir embora? Eu preciso procurar outro emprego. Procurar outro emprego com 1020 no bolso e um buraco no sapato? Ele perguntou gentilmente. Ana congelou. Como ele sabia? Ele não podia saber. Ela escondeu os pés instintivamente sob a cadeira. Eu observei você por 3 semanas, Ana, ele disse, respondendo à pergunta não feita. Eu não venho aqui pelo café. Eu venho aqui por causa disto. Ele bateu na mesa. Eu venho aqui para lembrar de onde eu vim e para ver quem neste mundo ainda é real. Eu não entendo. Eu sou um homem muito rico, Ana, tão rico que perdi a conta. E quando se é tão rico, você se torna uma mentira. Todos ao seu redor mentem para você. Eles concordam com você. Eles riem das suas piadas sem graça. Eles querem seu dinheiro, seu poder, seu nome. Eles são como o Sr. Bastos, covardes que bajulam os poderosos e pisam nos fracos. Ele se inclinou para a frente e a intensidade em seus olhos azuis fez Ana prender a respiração. Eu desapareci por 1 mês, Ana. Para minha família, para meu conselho, eu sumi. Eu queria ver o que aconteceria. Quem tentaria tomar o poder? Quem se preocuparia? E eu vim para cá, para o primeiro prédio que comprei nesta cidade, há 50 anos. E eu observei. O senhor estava testando as pessoas? Eu estava testando a humanidade, ele disse sombriamente. E ela estava falhando miseravelmente. Todo dia eu via ganância, via crueldade, via pessoas olhando através de mim como se eu fosse um fantasma. Até que eu vi você. Ele fez uma pausa. Eu vi Bastos gritar com você porque seu ônibus atrasou. Eu vi você contar suas moedas para comprar um pão na padaria ao lado. E hoje eu vi você que não tem nada.
me dar tudo. Antes que Ana pudesse processar isso, Valadares voltou. Seu rosto, antes impassível, agora estava pálido. Havia uma expressão de choque genuíno em seus olhos. Senhor, disse Valadares, a voz tensa. Fale, Valadares. Eu encontrei. Ana Clara Mendes, 23 anos, órfã desde os 16. Pais morreram em um acidente de carro. Veio para São Paulo há 3 anos. Continue, disse Arthur. Ela não é garçonete, senhor. Arthur ergueu uma sobrancelha. Ah, não? Não, ela é, ou era, estudante. Na verdade, ela era uma aluna, daquelas que não se veem. Valadares olhou para o celular incrédulo. Faculdade de Economia e Administração, da USP. O estômago de Ana revirou. Era como se ele estivesse lendo seu diário em voz alta. USP? Arthur parecia genuinamente surpreso. Uma das melhores do país. Não apenas aluna, senhor. Valadares continuou passando o dedo na tela. Aluna de honra, bolsa integral por mérito, artigos publicados, ganhadora do prêmio Jovem Economista por 2 anos consecutivos. Ela era uma prodígio, palestrante em conferências. Todos os professores a citavam como a próxima grande mente do mercado financeiro brasileiro. Valadares finalmente levantou os olhos do telefone e encarou Ana, que estava branca como um fantasma. O que diabos aconteceu com você, garota? A matrícula foi trancada há 18 meses, por motivos pessoais. E então, nada. Ela desapareceu do mapa. Até hoje, servindo café em um buraco. Arthur terminou por ele, a voz baixa e perigosa. Ele olhou para Ana, mas agora ele não estava olhando para uma garçonete gentil. Ele estava olhando para um mistério, para um ativo desperdiçado. Ana, ele disse, e sua voz não era mais de um avô. Era a voz de um CEO. O que aconteceu há 18 meses? Ana não conseguia falar. O segredo que ela guardava com tanta vergonha, a razão de sua queda, estava exposto sob a luz fluorescente que piscava. Ana, ela engasgou. Eu confiei na pessoa errada. E então a história toda veio. A represa de orgulho e vergonha que ela construiu por 18 meses finalmente se rompeu. Ela contou a ele, contou sobre seus pais, sobre a pequena herança que eles deixaram. O dinheiro que ela guardou religiosamente para se manter enquanto estudava. Contou sobre Ricardo, o colega de classe charmoso, brilhante, que a encantou, que falou de futuro, de investimentos, de duplicar o dinheiro dela para que ela pudesse focar nos estudos sem se preocupar. Ele era da USP também, ela sussurrou, a vergonha queimando em seu rosto. Ele entendia de mercado. Eu dei a ele o dinheiro, tudo, a herança dos meus pais. 80 mil. Era tudo o que eu tinha no mundo. Ela não precisava terminar a história. O silêncio na sala contava o resto. Ele sumiu. Ana respirou fundo, as lágrimas escorrendo quentes agora. Ele desapareceu. O dinheiro, os planos, tudo. A polícia disse que era um golpe, que o nome dele era falso, que eu era apenas mais uma. Eu perdi o apartamento alugado, perdi o dinheiro dos livros. Eu não podia pedir ajuda. A vergonha. Eu era a prodígio e fui enganada como uma criança. Ela olhou para suas mãos, as unhas roídas, sujas de graxa. Então eu tranquei a matrícula e procurei um emprego, qualquer emprego. E foi aqui. O Sr. Bastos foi o único que me contratou sem documentos ou referências. Eu estou aqui desde então. Um silêncio absoluto tomou conta do local. Valadares parecia que tinha levado um soco. Arthur Diniz fechou os olhos. Por um longo tempo ele não disse nada. A revelação de Ana, uma mente brilhante da economia, destruída por uma traição, agora reduzida a lutar por 1,20, pairava no ar, mais pesada que todo o império Diniz Monteiro. Finalmente, Arthur abriu os olhos, e eles não eram mais azuis, eram de gelo. Valadares, ele disse.
a voz tão baixa que era quase um rosnado. Senhor, eu tenho um novo projeto para você. Esqueça a reunião do conselho. Esqueça a fusão. Sua única prioridade a partir deste segundo é encontrar este Ricardo. Use todos os recursos. Todos. Eu quero o nome dele, o rosto dele, e eu quero que você o traga de volta. Eu quero que ele devolva cada centavo que roubou desta moça, com juros, juros do grupo Diniz Monteiro. Valadares sorriu. Foi o primeiro sorriso que Ana viu nele. E não era um sorriso gentil. Será um prazer, senhor. E quanto a você, Ana, Arthur disse, virando-se para ela. O gelo em seus olhos derreteu, substituído por algo que Ana não via há muito tempo. Respeito. O senhor me demitiu, senhor Bastos. Ana lembrou, a voz trêmula, mas com um pingo de sua antiga inteligência voltando. Eu estou desempregada. Sim, você está, Arthur concordou. E é a melhor coisa que lhe aconteceu hoje. Porque eu odeio caçar talentos dentro de outras empresas. É uma falta de ética. Ele se levantou, ajeitando o casaco velho. Você não vai voltar para a USP, Ana. O coração dela afundou. Não como aluna, ele continuou. Você já passou dessa fase. Você acabou de me dar a lição de economia mais valiosa que eu tive em 30 anos. O valor da dignidade supera o do capital. Ele estendeu a mão. Uma mão envelhecida, mas forte. Eu tenho um emprego para você. Assistente executiva do presidente. Você começará imediatamente. Seu salário... Valadares, qual é o salário inicial de um analista júnior? Cerca de 12 mil reais, senhor, disse o advogado, já digitando em seu telefone. Dobre, disse Arthur. Mais benefícios, apartamento funcional e um adiantamento para sapatos novos. Ana olhou para a mão estendida. Ela olhou para o homem que 1 hora atrás ela pensava ser um mendigo. Ela olhou para o prato de comida fria que havia mudado sua vida. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Diga sim, disse Arthur. E me diga qual é a primeira coisa que você faria se estivesse no meu lugar, Ana pensou. A névoa de pânico e fome começou a se dissipar. A mente que ganhava prêmios na USP começou a girar. A primeira coisa, ela disse, sua voz ganhando força. Eu não teria comprado o contrato do Sr. Bastos. Valadares parou de digitar. Arthur ergueu uma sobrancelha. Eu o teria deixado na mão, Ana disse, seus olhos encontrando os de Arthur. E eu teria comprado o prédio, o quarteirão inteiro, e emitido uma ordem de despejo por quebra de contrato de imagem e higiene. Teria sido mais barato e mais justo. O silêncio durou 3 segundos. Então, pela primeira vez, Arthur Diniz não sorriu. Ele deu uma gargalhada alta, genuína, que ecoou pela lanchonete vazia. Valadares! Ele rugiu, batendo na mesa. Cancele o cheque. Faça o que a garota disse. A gargalhada de Arthur Diniz ainda ecoava na lanchonete Sabor da Vila, um som tão incongruente naquele ambiente de gordura e desespero que parecia ter quebrado a própria realidade. Valadares! Cancele o cheque! Faça o que a garota disse! Dr. Valadares, o advogado mais temido de São Paulo, olhou para Ana. Seus olhos cinzentos de predador não demonstravam raiva pela ordem de Arthur ou pela ousadia de Ana. Demonstravam algo muito mais assustador. Respeito. Ele pegou o celular e, com a eficiência de uma guilhotina, discou um número. Júnior, cancele a oferta para o Sr. Bastos. Sim, a oferta de compra. Não me importa se ele já gastou o dinheiro na cabeça dele. Mude a estratégia. Quero a aquisição hostil do prédio. Sim, o quarteirão inteiro. Use a cláusula 34B do contrato de locação, a de manutenção de imagem da marca. Isso, exatamente. E Valadares, ele acrescentou com um leve sorriso para Ana. Avise a vigilância sanitária, anonimamente, claro. Ele desligou. Em menos de 15 segundos, a vida de Bastos, que havia sido salva por uma indenização generosa, foi sumariamente destruída pela inteligência fria de Ana. Ana sentiu o estômago revirar.
Era um poder que ela nunca imaginou existir, e ela o havia usado. Agora, disse Arthur Diniz, o sorriso de avô voltando, mas seus olhos azuis permaneciam afiados. Temos um problema. Temos, senhor? Perguntou Valadares. Sim, a senhorita Mendes. Arthur gesticulou para ela. Ana olhou para si mesma. O uniforme azul bebê puído, manchado de mostarda na manga. O cheiro de fritura impregnado em seus cabelos. O buraco em seu tênis, que ela tentava inutilmente esconder. Ela era a nova assistente executiva do presidente e parecia e cheirava como a personificação do desespero. Valadares, cuide da transição da senhorita Mendes, ordenou Arthur. Protocolo completo. E eu a quero na sede amanhã, às 8 da manhã. Temos uma reunião do conselho. Conselho, senhor? Valadares engasgou. A única vez que Ana ouviu perder a compostura. Mas, senhor, a reunião é sobre a fusão asiática e sobre o seu desaparecimento. Otávio está furioso. Excelente, disse Arthur. 2 motivos maravilhosos para apresentar minha nova protegida. O ninho precisa ser sacudido. Ele piscou para Ana. Não se atrase, minha filha. E com isso, os seguranças abriram a porta. Arthur Diniz e sua comitiva saíram da lanchonete, deixando Ana e Valadares sozinhos no meio do caos silencioso. O cheiro de café requentado e fritura parecia lutar contra o rastro de colônia cara que eles deixaram para trás. Valadares suspirou, guardando o celular. Bom, eu detestava aquele Bastos. Ele olhou para Ana. Senhorita Mendes, por favor, me acompanhe. Eu preciso pegar minha bolsa, gaguejou Ana. Ela correu para o armário dos funcionários nos fundos, um cubículo mofado. Ela pegou sua bolsa de pano gasta. Ela sentiu o peso das moedas lá dentro. 1,20. Há 10 minutos era tudo o que ela tinha. Agora, ela não sabia o que tinha. Quando ela voltou, uma mulher estava ao lado de Valadares. Alta, de ombros largos, usando um terninho preto impecável e um fone de ouvido discreto. Esta é Mônica, disse Valadares. Ela é chefe da sua segurança pessoal. Ela cuidará de você de agora em diante. Segurança? Ana quase riu. Segurança contra quem? O Sr. Bastos? Mônica não sorriu. Seu olhar era tão intenso quanto o de Valadares. Contra qualquer um que ameace um ativo do grupo Diniz Monteiro, senhorita Mendes. Ana percebeu com um calafrio. Ela não era mais uma pessoa. Ela era um ativo. Mônica, leve a senhorita Mendes para o protocolo de transição, disse Valadares. Apartamento, guarda-roupa, equipamento, o pacote completo. E Mônica? Sim, doutor. Ela é importante. Trate-a como tal. Entendido. Ana seguiu Mônica para fora da lanchonete, piscando sob a luz cinzenta da tarde. Aquele era o primeiro passo que ela deu para fora daquele inferno gorduroso. Mas enquanto caminhava, ela se lembrou de uma coisa. Espere, ela disse. Mônica parou, a mão pairando sobre a porta de um Mercedes-Benz S-Class blindado, preto e reluzente, que estava parado em fila dupla na frente da lanchonete. Ana correu de volta para dentro. Valadares ergueu uma sobrancelha. Ela foi até a mesa 7. O prato de comida estava lá, pela metade. O copo de café. Ela pegou o prato, o copo e os talheres. Ela levou até a pia da cozinha, um lugar que ela jurou que nunca mais tocaria. E ela os lavou. Ela lavou a louça do homem mais rico do Brasil. Não era por servilismo, era por fechamento. Era a Ana garçonete dizendo adeus. Ela secou as mãos no avental sujo, desamarrou-o e o jogou no chão de linóleo. Quando ela voltou para o carro, sua coluna estava um pouco mais reta. Mônica abriu a porta. O interior do carro a atingiu primeiro. O silêncio. Era um silêncio tão profundo que machucava os ouvidos, acostumados ao barulho constante da lanchonete. E o cheiro. Couro legítimo, madeira polida e um leve toque de nada. O ar era filtrado, limpo, caro. Era o oposto exato de sua vida. Enquanto o carro deslizava silenciosamente pelo trânsito caótico de São Paulo, Ana olhou pela janela escura.
A cidade pela qual ela andava de ônibus, com o rosto pressionado contra o vidro sujo, agora parecia um filme. Ela se lembrou de outra viagem de carro, o Fiat Uno 1998 de seu pai, azul claro, com cheiro de estofado velho e do sanduíche de mortadela que sua mãe preparou para a viagem. Ela tinha 18 anos, vindo para São Paulo pela primeira vez para a matrícula na USP. Você vai ser a primeira Mendes com diploma, filha, seu pai disse, os olhos brilhando de orgulho no retrovisor. Você vai conquistar essa cidade. Naquela época, a cidade parecia cheia de promessas. Agora, do banco de trás de um Mercedes blindado, só parecia cheia de ameaças. A promessa havia se tornado um pesadelo. E agora? Agora era o quê? As lágrimas que ela segurou por 18 meses começaram a brotar. Ela as enxugou com raiva, com as costas da mão ainda cheirando a cebola. A senhorita está bem? A voz de Mônica, vinda do banco da frente, era firme, mas não hostil. Sim, Ana mentiu. Apenas cansada. O protocolo de transição foi rápido e brutal. Primeiro, Mônica a levou a uma loja de roupas no shopping Iguatemi. Mas elas não entraram pela porta da frente. Elas entraram por uma entrada de serviço, direto para um showroom privado. 3 vendedoras, visivelmente nervosas, esperavam por ela. Elas olharam para Ana, para o tênis furado, o cabelo oleoso, o uniforme manchado, e seus sorrisos treinados vacilaram. Temos um crédito ilimitado para a senhorita Mendes, disse Mônica, colocando um cartão de metal preto, o Diniz Monteiro Private, sobre a mesa de vidro. A mudança foi instantânea. Os sorrisos falsos se tornaram genuínos. Senhorita Mendes, que prazer! O que a senhorita procura? Blazers, vestidos de seda, sapatos? Ana não sabia o que procurar. Ela olhou para as roupas. As etiquetas de preço tinham tantos zeros que pareciam números de telefone. Um único blazer custava 8.000 dirhams. Mais do que ela ganharia em 6 meses com Bastos. Eu não sei. Ela sussurrou, sentindo o pânico de antes voltar. A síndrome da impostora a atingiu com força total. Ela não pertencia àquele lugar. Ela era uma fraude, uma garçonete brincando de ser rica. Mônica, vendo o pânico em seus olhos, interveio. Ela precisa de um guarda-roupa completo para o conselho. Mônica disse às vendedoras. Ternos sóbrios, cores neutras, sapatos executivos. Tragam tudo no tamanho dela. Enquanto as vendedoras corriam, Mônica se virou para Ana. Respire, senhorita Mendes. São apenas roupas. Não são roupas, sussurrou Ana, tocando a seda de uma blusa. São armaduras, e eu não sei lutar. Aprenda rápido, Mônica aconselhou. No mundo para onde você vai, é o que parece que dita quem você é. Até você ter poder suficiente para ditar suas próprias regras. A próxima parada foi o apartamento funcional. Não era um apartamento, era uma cobertura duplex na Avenida Faria Lima, o coração financeiro do Brasil. O elevador abriu diretamente em uma sala de estar que era maior do que a lanchonete inteira. As paredes eram de vidro, do chão ao teto, e a vista de São Paulo à noite, agora que escurecia, era um tapete de diamantes. O senhor Diniz achou que a senhorita gostaria de estar perto do escritório, disse Mônica impassível. Seu equipamento está na mesa, a geladeira está abastecida, um chefe particular está disponível, se desejar. Mônica saiu, deixando Ana sozinha no palácio de vidro. O silêncio era ensurdecedor. Ela caminhou pela sala, seus novos sapatos de couro fazendo um som suave no piso de mármore travertino. Ela foi até a cozinha de aço inoxidável. Abriu a geladeira. Estava cheia de coisas que ela não reconhecia. Frutas exóticas, águas engarrafadas da Noruega, queijos importados. Ela fechou a porta. Ela não estava com fome. Ela caminhou até o banheiro de hóspedes. Era maior que seu quarto antigo. Ela se olhou no espelho gigantesco. Quem ela via não era Ana, a garçonete, mas também não era Ana, a prodígio. Era uma estranha. Uma mulher usando um terninho caro que parecia uma fantasia. O cabelo ainda estava preso em um rabo de cavalo de garçonete. Os olhos
Os olhos ainda eram os mesmos, assustados, cansados e, acima de tudo, cheios de vergonha. A vergonha de ter caído tão baixo, a vergonha de ter sido enganada. Você não merece isso, ela sussurrou para seu reflexo. Você não é inteligente. Você é a idiota que entregou 80 mil reais para um... Ricardo. O nome dele era como ácido em sua boca. Ricardo, com seu sorriso fácil, seu cabelo perfeitamente bagunçado, seus discursos sobre mudar o sistema e viver de renda passiva. Ele não tinha apenas roubado seu dinheiro, ele tinha roubado seu futuro, ele tinha roubado sua confiança em si mesma. Ele a transformou de uma prodígio da USP em uma estatística, uma vítima de golpe. E agora? Ela estava aqui, não por seu mérito, mas por um ato de caridade, um capricho de um bilionário. Ela não era assistente executiva. Ela era o novo animal de estimação de Arthur Diniz. O pensamento a atingiu com tanta força que ela teve que se apoiar na pia de mármore. O choro que ela segurou no carro, na loja, no elevador, finalmente veio. Ela deslizou para o chão frio de mármore, seu corpo tremendo. Não foi um choro de alívio, foi um choro de puro terror. A queda do topo da USP para o chão da lanchonete foi brutal, mas essa subida do chão da lanchonete para uma cobertura na Faria Lima em 3 horas era mais rápida, e quedas rápidas doíam mais. Ela chorou pela perda de seus pais, pela perda de sua inocência, pela fome, pelo frio e agora pelo terror do que viria amanhã. Amanhã, 8 da manhã, o conselho. O pensamento a fez parar de chorar. Ela respirou fundo, o ar frio do ar-condicionado central enchendo seus pulmões. Ela se levantou. Ela olhou para a mulher no espelho. O rosto estava vermelho, os olhos inchados. Você pode ser uma fraude, ela disse ao reflexo, mas você não vai parecer uma. Ela tomou o banho mais longo de sua vida, usando sabonetes que custavam mais que seu aluguel. Ela lavou o cheiro de fritura de seu cabelo até que seu couro cabeludo estivesse vermelho. Ela vestiu o pijama de seda que Mônica havia comprado. Ela foi até o laptop de última geração na mesa. Ela o abriu. O acesso dela já estava criado. Ana Clara Mendes, Gabinete da Presidência. Ela encontrou o arquivo. Pauta, reunião do Conselho, fusão Ásia. Ela leu. E enquanto lia, algo aconteceu. O medo não foi embora. Mas ele deu espaço para outra coisa, algo que ela não sentia há 18 meses. Curiosidade. Não, fúria, a fúria da inteligência. Eles estão errados, ela murmurou às 2 da manhã, os olhos vermelhos, não de choro, mas de foco. O valuation está todo errado. Às 7h50 da manhã, Ana desceu do elevador no Kensington em 2º andar, o andar da presidência. Ela usava um terninho cinza chumbo, uma blusa de seda branca e sapatos de salto baixo que faziam um som decidido no granito. Seu cabelo estava preso em um coque profissional. Ela parecia a armadura que Mônica havia descrito. Valadares a encontrou na saída do elevador. Ele a avaliou. Senhorita Mendes, pontual. Eu aprendi a não atrasar, Dr. Valadares. Ele quase sorriu. O presidente a aguarda. A sala do conselho era um coliseu. Uma mesa de mogno maciço com 30 cadeiras. 28 delas estavam ocupadas por homens e 2 mulheres de meia idade, todos com a mesma expressão de impaciência e arrogância. No final da mesa estava Arthur. Ele não usava mais o casaco velho. Estava de terno, parecendo o titã da indústria que era. Ao seu lado, um homem mais jovem, bonito, de uma forma predatória, a fuzilava com os olhos. Otávio, Valadares sussurrou. Sobrinho do senhor. Diniz, o herdeiro? Tio Arthur, disse Otávio, a voz pingando sarcasmo. O senhor desaparece por 1 mês. O conselho quase tem um colapso. A imprensa está louca. E o senhor retorna com uma assistente? Ele cuspiu a palavra, olhando para Ana de cima a baixo. Onde o senhor a encontrou? Na seção de classificados?
Os outros membros riram. Era Bastos de novo. Era o mundo inteiro rindo da prodígio que foi enganada. Arthur Diniz levantou a mão. Silêncio imediato. Otávio, disse Arthur, a voz calma. Membros do conselho, esta é Ana Clara Mendes, minha nova assistente executiva. Ela tem alguns pensamentos sobre a fusão asiática. Otávio riu. Pensamentos? Tio, estamos falando de um acordo de 8 bilhões de dólares. O que ela sabe? Onde ela se formou? Na Universidade da Lanchonete? Mais risadas. Ana sentiu o sangue subir ao rosto. Ela sentiu o cheiro de fritura voltando. Ela sentiu o buraco no sapato. Ela olhou para Arthur. Ele a observava, calmo, esperando. Ana deu um passo à frente. Ela não olhou para Otávio. Ela olhou para os outros membros. Não, ela disse. Sua voz estava mais alta do que ela esperava, firme. As risadas pararam. Eu não me formei na Universidade da Lanchonete, Sr. Diniz Júnior, ela disse, cravando o nome. Eu me formei na Faculdade de Economia e Administração da USP, com honras, onde, aliás, eu publiquei 2 artigos sobre valuation de ativos intangíveis em mercados asiáticos emergentes. O sorriso de Otávio vacilou. E ela continuou caminhando até o telão. Seus pensamentos sobre a fusão estão errados. Ela pegou o controle. Vocês estão avaliando a Sunrise Corp usando um múltiplo de PL de 12,5, o que é a média do setor doméstico de vocês. Estão ignorando o prêmio de 40% que o mercado asiático paga por aquisições de tecnologia de IA proprietária. Isso é especulação, rosnou Otávio. Não é especulação, é análise. Ana rebateu, e pela primeira vez, a prodígio estava de volta. Seu valuation não coloca preço na rede de distribuição deles, nem no goodwill da marca, em mercados que vocês nem conseguem entrar. Vocês estão comprando uma chave, não uma porta, e estão avaliando a chave pelo preço do metal e não pelo tesouro que ela abre. Ela continuou por 10 minutos. Ela não usou notas. Ela citou números, relatórios, tendências de mercado. Ela destruiu a análise deles, peça por peça, com uma lógica fria e brutal. Quando ela terminou, a sala estava em silêncio absoluto. Os membros do conselho não olhavam mais para ela com desprezo. Eles olhavam com medo. Arthur Diniz sorriu, um sorriso fino. Obrigado, senhorita Mendes. Isso foi esclarecedor. Otávio, creio que sua equipe de análise precisa de uma revisão. Otávio estava pálido de raiva. Agora, continuou Arthur, Valadares, a outra questão. Valadares se levantou. Sim, senhor. Como sabem, o senhor Diniz nos deu uma tarefa, encontrar um indivíduo, e nós o encontramos. Ana congelou. Ela sabia do que ele estava falando. Um golpista que se passava por estudante da USP, disse Valadares, olhando para seus papéis. Nome verdadeiro, Marcelo Freitas. Mas ele usa muitos Ricardos, Marcos, Lucas, especialista em golpes de romance e investimento. Arthur olhou para Ana. Seus olhos não eram de avô nem de CEO. Eram de um protetor. E onde ele está, Valadares? O advogado olhou para Ana. Ele foi localizado ontem à noite, em Zurique, Suíça, tentando aplicar o mesmo golpe na filha de um banqueiro. Ótimo, disse Arthur. Congele as contas dele. Comece a extradição. Processe-o até ele. Não. A voz de Ana cortou a sala. Todos se viraram para ela. Não? Arthur perguntou surpreso. Ana respirou fundo. A garçonete havia morrido. A prodígio havia retornado. Mas agora ela era algo mais. Ela era uma arma. A gargalhada de Arthur Diniz, pela segunda vez, encheu uma sala que não estava acostumada com aquele som. A sala do conselho do grupo Diniz Monteiro era um lugar de sussurros caros, negociações frias e punhais de platina sendo cravados em costas de ternos de 300 fios. Não era um lugar para gargalhadas. Valadares. Faça o que a garota disse. A ordem selou o destino de Marcelo Freitas, o golpista Ricardo,
e, mais importante, selou o destino de Ana Clara Mendes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 28 membros do conselho, homens e mulheres que controlavam bilhões, olhavam para Ana de uma maneira completamente nova. O desprezo por sua origem havia sido incinerado e substituído por algo muito mais primitivo: medo. Eles não temiam a ex-garçonete. Eles temiam a mente que Arthur Diniz acabara de ungir. Otávio Diniz Júnior, o herdeiro, estava lívido. Sua pele bronzeada em Jurerê Internacional tinha assumido um tom pálido e doentio. Ele não havia sido apenas contrariado. Ele havia sido destronado publicamente por uma ninguém. Tio Arthur, Otávio tentou, a voz tensa. Isso é um circo. Estamos no meio de uma reunião de fusão e o senhor está discutindo a vingança pessoal da sua nova contratada. Eu não estou discutindo, disse Arthur Diniz, seu tom de avô desaparecido, substituído pelo do fundador implacável. Estou dando ordens, e esta nova contratada, ele disse, saboreando a palavra, acabou de salvar este conselho de um erro de 2 bilhões de dólares. Ele se virou para Ana, e o respeito em seus olhos era uma arma. Senhorita Mendes, você disse que nossa análise da fusão asiática estava errada. Ela está, senhor, disse Ana, a voz firme. O chão do conselho não parecia mais tão assustador quanto o chão pegajoso da lanchonete. Pelo menos ali o jogo era claro. Então, conserte, disse Arthur. A reunião do conselho está suspensa por 48 horas. Quando retornarmos, não quero ouvir a análise do Otávio. Quero ouvir a sua. Ele olhou para todos na mesa. Estão dispensados. A ordem foi um tapa na cara do conselho. Eles se levantaram em silêncio, guardando seus tablets de mogno e suas canetas Montblanc. Otávio foi o último a sair, seus olhos cravados em Ana. Não era um olhar de raiva. Era uma promessa de guerra. Em segundos, a sala estava vazia. Apenas Ana, Arthur e Valadares permaneceram. Parabéns, senhorita Mendes, disse Valadares, o sorriso de tubarão voltando. Você fez mais inimigos em 10 minutos do que eu fiz em 10 anos. Isso é bom? Perguntou Ana, o coração ainda batendo contra as costelas. No nosso mundo, disse Arthur, caminhando até o bar privativo no canto da sala e servindo-se de um copo d'água. É um começo espetacular. Ele se sentou, não na cadeira da presidência, mas em uma poltrona menor, e gesticulou para Ana se sentar em frente a ele. A mesa gigantesca estava entre eles como um campo de batalha abandonado. Valadares, disse Arthur, cuide de Marcelo Freitas. Quero que ele sinta o peso do grupo, mas nos termos da senhorita Mendes, discretamente. Será um prazer, senhor. O advogado assentiu e saiu, fechando as portas maciças. O silêncio entre Ana e Arthur era, mais uma vez, íntimo, mas não era o silêncio da lanchonete, onde 2 seres quebrados se encontravam. Era o silêncio de 2 estrategistas. Você está bem, minha filha? Perguntou Arthur. Eu não sei, senhor. Ana admitiu, finalmente deixando os ombros caírem. A adrenalina estava passando, deixando um vácuo exausto. Eu acabei de destruir um homem. De novo. Você não destruiu ninguém, disse Arthur rispidamente. Você apenas mudou o titular da dívida. Você deu a Bastos o que ele merecia e deu a Marcelo Freitas o que ele precisava. Um chefe. Há uma grande diferença. Nunca confunda justiça com crueldade. Ele a encarou. Mas eu preciso saber, por que não a prisão? Eu lhe dei o poder de esmagá-lo. Por que a coleira? Ana respirou fundo. Era a primeira vez que ela colocava aquele sentimento em palavras, a emoção que nasceu no chão de mármore de seu novo banheiro. Porque a prisão é um fim, ela disse, a voz baixa. Ele seria punido, talvez, e esquecido, mas ele não aprenderia. O que ele me tirou não foram os 80 mil, senhor. Foi o meu senso de controle. Ele me fez sentir estúpida, fraca, vítima. Ela levantou os olhos, e eles estavam secos e frios.
Eu não sou mais uma vítima. Vítimas querem vingança. Eu quero restauração. Ele me ensinou uma lição brutal sobre risco. Eu vou passar o resto da vida dele lhe ensinando sobre o verdadeiro significado de retorno sobre investimento. Arthur Diniz a observou por um longo tempo. 1 minuto se passou. 2. Ana sentiu como se sua alma estivesse sendo pesada em uma balança de diamantes. Eu cometi um erro, disse Arthur finalmente. O coração de Ana gelou. Senhor, eu disse que o seu salário era o dobro de um analista júnior. Eu estava errado. Valadares vai ter que triplicar. Você não é uma analista. Ele sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno, cheio de algo que Ana não via há muito tempo. Orgulho paterno. Você é uma Diniz, Ana engasgou. Senhor, eu não... Não pelo sangue, minha filha. Graças a Deus, ele disse, com uma pontada de amargura. Pelo espírito, pela fome. Ele gesticulou para a porta por onde Otávio havia saído. Meu sobrinho, ele nasceu com o império. Ele nunca teve fome. Ele só sabe como gastar, como manter. Ele não sabe construir ou lutar. Foi a vez de Arthur parecer vulnerável. A máscara do titã caiu e Ana viu por um segundo o velho de casaco puído na mesa 7. Por que o senhor desapareceu, Arthur? Ela perguntou, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. O momento parecia exigir. Não foi só para testar a humanidade, foi? Arthur olhou pela janela, para a vista de São Paulo, que se estendia como seu feudo pessoal. Não, ele admitiu, a voz baixa. Eu estava testando minha família. Eu estou velho, Ana, e o império está vulnerável. Eu senti o cheiro no ar. Otávio e seus aliados no conselho, eles estavam me empurrando para fora. Gentilmente, é claro. Um soft coup, sussurrou Ana, lembrando-se da terminologia de seus livros da USP. Exatamente. Arthur a olhou, surpreso pela precisão. Eles estavam me elogiando, dizendo que eu merecia descansar, que eu deveria focar na filantropia. E Otávio estava assinando papéis que ele não entendia, como essa maldita fusão asiática. Eles estavam sangrando a empresa aos poucos, em nome do progresso. Ele se inclinou. Então eu desapareci. Eu queria ver se eles tinham coragem de tomar o trono, ou se a ganância deles os faria cometer um erro. E eles cometeram a fusão. E o senhor voltou para a lanchonete, disse Ana, as peças se encaixando. O primeiro prédio que o senhor comprou. O senhor voltou para a sua origem. Eu voltei para me lembrar de quem eu era, disse Arthur. Eu voltei para encontrar alguém com fome. E em vez disso, eu encontrei um banquete. Ele sorriu para ela. Eu encontrei você, a pessoa mais faminta que eu já conheci. Faminta por comida, sim. Mas mais do que isso, faminta por justiça, por dignidade. Ele se levantou, a energia voltando ao seu corpo. Agora chega de nostalgia. Temos 48 horas para salvar 8 bilhões de reais. O que você tem para mim? A transformação foi imediata. A cobertura duplex na Faria Lima, que Ana mal havia tocado, transformou-se em um centro de comando. Ana trabalhou por 36 horas seguidas, alimentada por café, um grão etíope caríssimo que o chefe particular preparava, e pela fúria de sua própria inteligência redescoberta. Ela não estava sozinha. Arthur Diniz ficou com ela. Não como um chefe, mas como um sparring. Eles argumentaram, gritaram, desenharam em quadros brancos que foram trazidos às 3 da manhã. O valuation está errado, ela disse a ele, às 4 da manhã da segunda noite. Ela estava descalça no mármore, o terninho caro jogado em uma cadeira, usando apenas a blusa de seda e as calças. Eu sei que está errado, Ana. Me diga como consertar. Arthur retrucou, também sem gravata, as mangas arregaçadas. Nós não consertamos, ela disse, batendo a mão no quadro branco. Nós explodimos. A Sunrise Corp sabe que estamos vindo. Eles estão inflando os números. Otávio foi um idiota e sinalizou nosso interesse cedo demais.
Eles estão nos usando para inflar o preço das ações antes de vender para um concorrente. Então nós saímos, disse Arthur, parecendo derrotado. Não, disse Ana, e seus olhos brilharam com a mesma luz fria da sala do conselho. Nós não saímos, nós mudamos o alvo. Ela abriu outro arquivo em seu laptop. Esta é a Kuro Digital, uma startup de IA em Kyoto. Pequena, brilhante, quase falida. Por quê? Porque a Sunrise Corp passou os últimos 6 meses tentando esmagá-la. Eles roubaram seus engenheiros, seus contratos. Eles são o inimigo mortal, disse Arthur, entendendo. Eles são a nossa arma, corrigiu Ana. Nós não vamos comprar a Sunrise por 8 bilhões. Nós vamos comprar a Kuro Digital por 300 milhões. Nós vamos injetar 1 bilhão em logística e marketing. E então nós vamos usar a tecnologia deles, que é melhor que a da Sunrise, para quebrar o monopólio deles. Nós não compramos a porta, nós construímos uma nova ao lado e deixamos a porta deles apodrecer. Arthur Diniz ficou em silêncio. Ele olhou para o plano. Olhou para a análise de fluxo de caixa que ela já havia preparado. Olhou para as projeções de mercado. Ana, ele disse, a voz embargada de emoção. Isso é o que eu teria feito há 40 anos. Enquanto isso, em outra parte da torre, Otávio Diniz Júnior estava confrontando seus próprios preconceitos. Ele havia ido ao escritório de Valadares, furioso. Eu quero que você investigue essa mulher, Otávio exigiu. Eu quero tudo. Onde ela estudou, quem ela namorou, se ela tem multas de trânsito. Meu tio enlouqueceu. Ele está sendo manipulado por uma prodígio. Valadares interrompeu, sem levantar os olhos de seus documentos. Já fiz. Ele girou o monitor do computador. Ana Clara Mendes, média 9,8 na USP. Ganhadora do prêmio Jovem Economista, 2 vezes. Publicações internacionais. A equipe de análise que você contratou, Otávio, tentou recrutá-la 3 vezes há 2 anos. Ela recusou. Otávio sentiu o sangue sumir de seu rosto. Ele não tinha sido humilhado por uma garçonete. Ele tinha sido humilhado pela mulher que sua própria equipe considerava genial. O que aconteceu com ela? Gaguejou Otávio. A vida, disse Valadares friamente. Ela foi traída, ela caiu, e agora ela se levantou, e ela tem o ouvido do seu tio. O preconceito, Otávio, disse o advogado finalmente olhando para ele, é pensar que uma pessoa é definida por sua pior circunstância, e não por sua maior capacidade. Valadares se levantou. Agora, se me der licença, eu tenho que providenciar a compra de uma dívida em Zurique. A senhorita Mendes tem um portfólio de investimentos para começar. Otávio saiu do escritório de Valadares não mais com raiva, mas com medo. Ele havia subestimado o inimigo. E no processo, ele havia mostrado a Arthur exatamente o quão incapaz ele era. No dia seguinte, quando a reunião do conselho foi retomada, Ana apresentou o Plano Kyoto. Foi brutal. Foi brilhante. A fusão de 8 bilhões de reais estava morta. O novo projeto de 1,3 bilhão foi aprovado por unanimidade, deixando Otávio sem um único aliado. Ana se tornou, oficialmente, a sombra de Arthur Diniz. Mas o progresso não estava completo. Naquela noite, depois da vitória no conselho, Ana pediu a Mônica, sua motorista e segurança, para fazer um desvio. Não vamos para a cobertura, senhorita Mendes? Perguntou Mônica. Ainda não. Pare aqui, por favor. Era a rua da borracharia. O cheiro de pneu queimado e mofo era um tapa na cara. Ana saiu do Mercedes blindado, seu terninho agora parecendo um traje espacial em um mundo alienígena. Ela viu os outros funcionários da lanchonete. O cozinheiro, João, e a outra garçonete, Maria. Eles estavam sentados no meio-fio, dividindo uma cerveja quente, parecendo perdidos. A lanchonete estava fechada com tapumes. Vocês estão bem? Perguntou Ana, a voz suave. Eles se levantaram, assustados com sua aparência. Ana, meu Deus, é você!
ouvimos o que aconteceu. Você parece diferente, disse Maria, olhando para os sapatos de Ana. Nós fomos demitidos. Bastos sumiu. A lanchonete fechou. Não temos nada. Não, disse Ana. Ela respirou fundo. Este era o teste. Não foi culpa de vocês. Foi minha e do Sr. Diniz. Ela entregou um envelope a João e outro a Maria. O que é isso? João abriu. Seus olhos se arregalaram. Era um cheque com muitos zeros. O grupo Diniz Monteiro, Ana disse, usando o nome formal, está indenizando todos os funcionários pelos danos morais e trabalhistas causados pela administração anterior. O Sr. Bastos não era um bom homem. Isso é mais do que ganhamos em 5 anos. Maria começou a chorar. É um novo começo, disse Ana, para todos nós. Ela estava prestes a voltar para o carro quando viu a menina, a filha do dono da borracharia. Ela estava sentada na mesma calçada suja, tentando fazer o dever de casa sob a luz fraca do poste. Ana parou. Ela se lembrou de si mesma, estudando na cozinha enquanto seus pais assistiam TV. Matemática? Perguntou Ana, se agachando. A menina fez uma careta. Eu odeio. É difícil. Ana olhou para a equação. Você só está odiando porque está tentando encontrar a resposta errada. Ela pegou o lápis. Você está tentando fazer o X caber. Às vezes, você não tem que fazer o X caber. Você tem que mudar a equação inteira. Ela mostrou a menina. Em poucos segundos, a resposta apareceu. A menina olhou para Ana com admiração. Uau, você é boa nisso. Eu costumava ser, disse Ana. Ela se lembrou do cartão que Valadares havia lhe dado. Seu novo cartão de visita. Ana Clara Mendes, diretora de estratégia, gabinete da presidência. Ela deu o cartão para a menina. Quando você ficar boa em mudar a equação, disse Ana, me ligue. O mundo precisa de mais mulheres que saibam fazer isso. Ela se levantou e voltou para o carro. Mônica fechou a porta e o silêncio do luxo a envolveu. Mas desta vez não pareceu estranho. Não pareceu uma fantasia. Para casa, senhorita Mendes? Perguntou Mônica. Sim, disse Ana, para casa. Ela havia reconstruído sua vida. Ela havia confrontado seu antagonista. Ela havia aprofundado sua conexão com Arthur. E agora ela estava espalhando seu impacto. A transformação não era apenas dela, era de todos que ela tocava. 6 meses se passaram. 6 meses que, para Ana Clara Mendes, pareceram uma vida inteira. A cobertura na Faria Lima, que antes parecia um palácio de vidro frio e alienígena, agora era simplesmente casa. O silêncio do ar filtrado não era mais assustador. Era o som da concentração. Ana não era mais a assistente ou a protegida. Aos 24 anos, ela era a diretora de estratégia do grupo Diniz Monteiro, a voz mais temida e respeitada da torre. Ela não usava mais os terninhos como armadura. Ela os usava como uniforme. A transformação estava completa. Ela aprendeu a andar no salto 10, a falar em tons que moviam bilhões e a olhar para Otávio Diniz Júnior com uma indiferença tão cortante que ele, por fim, aprendeu a temê-la. A projeção de 15% para o Plano Quioto é conservadora, disse Otávio na sala do conselho, agora reformada. Ele estava visivelmente tentando agradar, o tom de bajulação substituindo o antigo sarcasmo. Eu, aliás, sugiro que aumentemos o investimento em 30%. Ana, sentada à direita de Arthur Diniz, nem levantou os olhos do seu tablet. Não, ela disse, a palavra soando como um clique no silêncio da sala. Não, gaguejou Otávio. Não, ela repetiu, finalmente olhando para ele. Seus olhos não tinham a frieza de antes, tinham o cansaço de uma professora explicando algo óbvio. Nós não vamos injetar mais 30%. Isso alavancaria a curo digital rápido demais, criaria uma bolha de expectativa e chamaria a atenção regulatória em Quioto. A projeção de 15% não é conservadora, Otávio. É precisa. É o nosso ritmo.
Nós não corremos, nós marchamos. Ela se virou para o resto do conselho. A Curo Digital já capturou 8% do mercado que pertencia à Sunrise Corp. A Sunrise, aliás, está sendo investigada por inflar seus próprios números. Uma informação que, tenho certeza, nosso departamento jurídico não teve nada a ver com o vazamento. Valadares, no canto da sala, deu um sorriso discreto. Próxima pauta, disse Ana, encerrando o assunto. Otávio afundou na cadeira, derrotado mais uma vez. Não por uma briga, mas por pura competência. Ana estava estabelecida, ela estava segura, ela tinha poder, um salário que ela nem sabia como gastar e o respeito do homem mais poderoso do país. Mas algo estava faltando. Naquela noite, na cobertura, ela e Arthur estavam jantando. Não era um jantar de chefe. A pedido de Arthur, Ana havia aprendido a cozinhar o básico. Ela fez arroz, feijão e um bife. Simples. O bife ainda está um pouco duro, Arthur brincou, mastigando com esforço. O senhor está ficando mimado, Arthur. Ela respondeu, sorrindo. Longe vão os dias do sabor da vila. A menção à lanchonete trouxe uma sombra ao rosto do bilionário. O prédio havia sido comprado. Bastos, Ana soube por Valadares. Estava sendo processado por uma legião de ex-funcionários e pelo fisco, agora que não tinha mais a proteção do grupo. Ele estava arruinado. Eu estava pensando, disse Arthur, pousando os talheres. Eu visitei o novo prédio da fundação hoje, a Fundação Diniz Monteiro. É grande, mármore por toda parte. Meu nome está na parede em letras de bronze. E eu odiei. Ana parou de comer. Odiou? Senhor, é uma das maiores fundações filantrópicas do país. É um poço de dinheiro ineficiente. Ele rosnou, a velha fome voltando. Nós damos 100 milhões por ano para outras instituições, para burocratas, para universidades que já são ricas, para museus. Nós damos dinheiro para prédios. E o meu nome fica lá, em uma placa. E nada muda. Ele olhou para ela. Os olhos azuis pálidos, agora turvos de frustração. Eu quero um legado, Ana, um legado real. Meu sobrinho é uma decepção, meu império é apenas negócios, e minha caridade é uma farsa vaidosa. Eu salvei você, sim, mas foi sorte, foi um acaso. O que acontece com todas as outras? Ana ficou em silêncio. Ela sabia exatamente do que ele estava falando. Ela pensou nos seus Renin 20. Ela pensou no buraco em seu sapato. E ela pensou na menina da borracharia, fazendo lição de casa no meio-fio. Foi quando a ideia a atingiu. Não foi uma ideia de negócios, foi uma epifania. O senhor está certo, ela disse, a voz baixa e urgente. Estamos fazendo errado. O senhor me ensinou que o valor da dignidade supera o do capital. Mas o que nós fizemos com João e Maria? Nós demos a eles uma indenização. Demos dinheiro. Não foi o suficiente. Não, disse Ana. Dinheiro é um curativo, não é uma cura. O que eu precisava naquele dia, Arthur, não era de 20 mil reais. Eu precisava de um prato de comida e que alguém acreditasse em mim. O senhor está dando 100 milhões deles para instituições. Mas nós deveríamos estar investindo em pessoas. Ela se levantou, a excitação crescendo. Aquele era o valuation que estava errado. O que o senhor acha de filantropia de capital de risco? Ela perguntou. Continue, disse Arthur, os olhos brilhando. Esqueça as instituições, esqueça as placas de bronze. Vamos criar um fundo que não dá esmola. Ele investe. Ele encontra a próxima Ana Mendes na USP, antes que ela conheça um Ricardo. Ele encontra a próxima mente brilhante em uma favela antes que o tráfico a encontre. Ele encontra o próximo gênio da matemática fazendo lição na calçada de uma borracharia. Ela estava andando pela sala, o cérebro girando mais rápido do que na reunião da Curo Digital. Não vamos dar bolsas, ela continuou. Isso é o que os outros fazem. Nós vamos dar suporte. Total. Vamos ser os advogados e seguranças deles. Vamos dar moradia, mentoria, acesso e não vamos pedir nada em troca.
Não, disse Arthur levantando-se. Ele estava sorrindo. Nós vamos pedir uma coisa. Ana parou. O quê? Que eles façam o mesmo, disse Arthur. Que eles um dia encontrem alguém e ofereçam dignidade, que eles multipliquem. Naquele dia, o fundo prodígio nasceu. Não era mais sobre Ana, era sobre todas as Anas. O primeiro projeto não foi encontrar um gênio na USP, foi encontrar Lúcia, a filha do dono da borracharia. Ana voltou àquela rua, 6 meses depois. Desta vez, ela não estava no Mercedes blindado. Ela estava em um carro discreto, dirigido por Mônica, que agora era mais uma amiga do que uma guarda-costas. A borracharia ainda estava lá. O cheiro de pneu e mofo ainda estava lá. Lúcia estava sentada no mesmo meio-fio com o mesmo caderno. Ana se agachou. Matemática? Lúcia levantou os olhos. Ela reconheceu Ana. Seus olhos se arregalaram. Você é a moça do cartão. Eu sou, disse Ana. E você, como está com as equações? Eu ainda odeio, a menina murmurou. O pai de Lúcia saiu da borracharia, limpando as mãos sujas de graxa em um pano. Ele viu Ana, olhou para o carro caro e sua expressão endureceu. O que a senhora quer aqui? Não estamos devendo nada. Eu sei, disse Ana, levantando-se. Meu nome é Ana. Eu costumava trabalhar aqui perto, na lanchonete. O homem relaxou um pouco. Ah, a lanchonete do Bastos. Soube que você derrubou ele. Bom trabalho. Eu não vim por isso, disse Ana. Eu vim pela sua filha. Ela olhou para Lúcia. Ela é boa em matemática? Ela é boa em tudo, o pai disse com um orgulho feroz. Mais inteligente que eu, com certeza. Mas, e daí? A escola pública aqui... Ele cuspiu no chão. Não ensina nada, é só perda de tempo. E se ela pudesse ir para outra escola? Perguntou Ana. O homem riu. Tipo, o quê? Colégio Bandeirantes? Objetivo? Senhora, eu mal consigo pagar o aluguel desta pocilga. Não brinque com a gente. Eu não estou brincando, disse Ana. Eu trabalho para um homem, Arthur Diniz, que acredita em investir em potencial. E eu vejo potencial aqui. Ela explicou o fundo prodígio. Ela não falou de caridade. Ela falou de investimento. O pai de Lúcia a encarou, os olhos estreitos. E qual é o truque? O que ela tem que fazer? O que nós temos que fazer? Ana olhou nos olhos dele. Eram os mesmos olhos desconfiados que ela tinha quando Valadares e os seguranças entraram na lanchonete. Ele não estava vendo uma filantropa. Ele estava vendo outro Bastos, outra pessoa vindo tirar vantagem. O truque, disse Ana, é que o senhor vai ter que mudar de bairro, porque o Colégio Santo Américo fica a 30 quilômetros daqui. O fundo vai cobrir a mensalidade da Lúcia, o material, o uniforme, e o fundo também vai cobrir o aluguel de um apartamento de 3 quartos perto da escola. O homem ficou pálido. Apartamento? Escola particular? E, Ana continuou, a oficina de logística do Grupo Diniz Monteiro, em Osasco, precisa de um novo gerente de pátio, alguém que entenda de pneus. O salário é 5 vezes o que o senhor tira aqui. O homem, de repente, teve que se sentar no meio-fio. Ele olhou para a filha e depois de volta para Ana, os olhos cheios de uma mistura de terror e esperança. Por quê? Ninguém faz isso. Por quê? Ana se agachou na frente dele no meio da graxa, sujando o seu terninho de 10.000. Ela não se importou, porque há 6 meses, ela sussurrou, a voz embargada, eu estava sentada exatamente onde o senhor está. Eu tinha 1,20 no bolso e um buraco no sapato. Eu estava com fome, e um homem que eu achava ser um mendigo me deu uma segunda chance. Eu não sou gente como eu, seu Carlos. Eu sou gente como você. Eu só tive um dia de sorte, e hoje é o dia de sorte de vocês. A transformação de Lúcia e sua família foi a primeira, mas não foi a última. O fundo prodígio explodiu, mas não na mídia. Ana o manteve em segredo. Era uma operação de guerrilha. Em 1 ano, o fundo estava tirando jovens brilhantes da miséria e colocando-os em posições de poder, um por um.
Eles estavam financiando startups em garagens de favelas, pagando por tratamentos médicos de pais de gênios da matemática e destruindo as barreiras que Ana conhecia tão bem. Mas segredos assim não duram. Um repórter investigativo, dos mais cínicos, começou a notar um padrão. Jovens de origens impossíveis de repente apareciam nas melhores universidades, fundando empresas de tecnologia, ganhando prêmios, e todos eles pareciam ter uma madrinha anônima. Ele cavou. Ele passou 6 meses cavando. Ele esperava encontrar um esquema de lavagem de dinheiro, um escândalo. Em vez disso, ele encontrou Ana. Ele encontrou a história da lanchonete. Ele encontrou Lúcia, agora a melhor aluna de sua classe no Santo Américo. Ele encontrou João, o antigo cozinheiro, que agora, com um empréstimo do fundo, estava abrindo seu próprio bistrô. A história saiu. A prodígio e o bilionário, a filantropia secreta que está mudando o Brasil. A repercussão foi imediata e avassaladora. O nome de Ana, que ela tanto protegeu, estava em todos os lugares. Ela foi da garçonete anônima à diretora de estratégia anônima e agora a santa da Faria Lima. Ela odiou. "Eu não quero isso, Arthur!" Ela gritou, jogando o jornal na mesa da cobertura. "Eles me transformaram em um personagem. Eles estão destruindo o propósito. Agora as pessoas vão vir até nós por fama, não por necessidade." "Sim", disse Arthur calmamente, tomando seu café. "É um problema. Temos que fechar o fundo, mudar a estratégia." "Não", disse Arthur. "Temos que mudar a equação inteira. Você me ensinou isso." Ele se levantou. "Valadares, convoque uma coletiva de imprensa para amanhã, na sede." "Uma coletiva?" Ana entrou em pânico. "Arthur, não, eu não. Eu não sou boa com câmeras." "Eu sei", disse Arthur, colocando a mão em seu ombro. "Mas o mundo precisa ver quem você é. Não a santa, não a garçonete, a líder." No dia seguinte, a sala de imprensa do grupo Diniz Monteiro estava lotada. Era um circo, repórteres de todo o mundo. Arthur Diniz subiu ao palco. O silêncio foi imediato. "Bom dia", ele começou. "Eu os chamei aqui hoje para corrigir uma história. Os jornais me chamaram de o bilionário de bom coração e chamaram Ana Mendes de a garçonete genial." Ele fez uma pausa. "Ambos estão errados. A verdade", ele disse, "é que eu era o velho, cansado, preso no meu passado, com medo do futuro. Eu era o homem quebrado, vivendo de um café requentado em uma lanchonete suja. Eu não era o mentor, eu era o projeto." Ele se virou para Ana, que estava na primeira fila. "Essa mulher, essa jovem, ela não precisava que eu a salvasse. Ela só precisava que o mundo saísse da frente dela. Ela me deu mais do que eu jamais dei a ela. Ela me deu um propósito. Ela me lembrou que meu império não é feito de prédios ou de ações, é feito de pessoas. Portanto", Arthur continuou, "eu tenho 2 anúncios." Otávio, no fundo da sala, engoliu em seco. "Primeiro, o fundo prodígio não será mais secreto. A partir de hoje, ele se torna o principal beneficiário da Fundação Diniz Monteiro. Todo o meu patrimônio pessoal, após minha morte, irá para ele." Um suspiro coletivo encheu a sala. "Segundo", disse Arthur, "um império não pode ser liderado por um homem preso no passado. Ele precisa de alguém que entenda o futuro, alguém que saiba o que é 1,20, alguém que saiba o valor da dignidade. Com efeito imediato, eu estou me aposentando do cargo de CEO do grupo Diniz Monteiro." O caos. Flashes dispararam. Otávio quase desmaiou. "E o conselho", gritou Arthur por cima do barulho, "aprovou por unanimidade minha sucessora." Ele estendeu a mão. "Senhoras e senhores, a nova CEO do grupo Diniz Monteiro, Ana Clara Mendes." Ana, atordoada, subiu ao palco. Os flashes a cegavam. Arthur a abraçou. "Vá, minha filha", ele sussurrou. "Lidere." 3 anos depois. O sabor da vila não existe mais. No lugar dele, há um prédio espelhado, a nova sede do Instituto Prodígio.
É uma universidade, um centro de inovação e uma incubadora, tudo em um. É o lugar mais disputado do Brasil, mais difícil de entrar do que Harvard. Na cafeteria do térreo, uma réplica exata, mas limpa e brilhante da antiga lanchonete, Arthur Diniz, agora com 80 anos e parecendo mais saudável do que nunca, estava sentado na mesa 7. Ele usava seu velho casaco de lã. Uma jovem nervosa, de 19 anos, usando um avental azul bebê limpo, se aproximou. Senhor, posso ajudar? Sim, disse Arthur. Eu gostaria de um pingado e o prato feito. A jovem, uma das primeiras alunas de física quântica do Instituto, vinda do sertão da Bahia, anotou o pedido tremendo. Ela foi para a cozinha. João, o antigo cozinheiro, agora chefe executivo de gastronomia do Instituto, supervisionou o prato. Capricha, menina. É para o chefe. A menina voltou e serviu Arthur. Arthur olhou para o prato. Arroz, feijão, um bife perfeitamente grelhado e batatas fritas crocantes. Parece excelente, ele disse. Obrigada, senhor, ela murmurou. Nesse momento, a porta da cafeteria se abriu. Ana Clara Mendes entrou. Aos 27 anos, a CEO mais poderosa da América Latina. Ela não usava terninho, usava jeans e uma camiseta do Instituto. Ela se sentou em frente a Arthur. Como está o bife? Ela perguntou sorrindo. Ainda um pouco duro, ele brincou. O senhor está impossível hoje. Ela riu. Ela se virou para a aluna, que estava paralisada de terror e admiração. Qual o seu nome, querida? Perguntou Ana, a voz gentil. Jéssica, senhora. Quer dizer CEO. Quer dizer doutora Mendes. Me chame de Ana, ela disse. Você está nervosa? Muito. Bom, disse Ana. Significa que você se importa. Ela olhou para o prato de comida. Sabe, a primeira vez que eu servi esse prato para este homem, eu fui demitida. Jéssica arregalou os olhos. Mas eu aprendi uma coisa. Ana continuou, olhando para Arthur. Seus olhos cheios de um amor e respeito que transcendiam negócios ou família. Nunca tenha medo de dar mais do que esperam de você. Nunca tenha medo de oferecer dignidade, mesmo que custe o seu emprego. Ela piscou para a garota. Agora vá. Você tem uma equação de astrofísica para resolver. Deixe-nos a sós. Jéssica correu. Arthur pegou o garfo e a faca. Ela é boa. Ela é a melhor que temos, disse Ana. Ele cortou um pedaço do bife. Você sabe, ele disse. Eu estava pensando, o que teria acontecido se naquele dia você não tivesse me dado aquele prato? Ana pensou. Ela olhou pela janela, não para a Faria Lima, mas para a rua da borracharia que ela reconstruiu. Ela viu Lúcia, agora na USP, ensinando outras crianças. Ela pensou em Marcelo Freitas, agora gerenciando um fundo de microcrédito em Zurique, cada centavo de lucro revertido para o Fundo Prodígio. Ele havia pago sua dívida e, no processo, encontrado sua própria redenção. Ela se virou para Arthur. Eu não sei, Arthur, ela disse, a voz suave, mas eu sei de uma coisa. O quê? Eu ainda estaria com fome, ela disse. E o senhor ainda estaria invisível. Eles dividiram o prato feito, no silêncio confortável de um legado que não estava escrito em placas de bronze, mas na vida de milhares de pessoas que, como eles, só precisavam de uma chance para mudar a equação.